Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Viva Total com o Diego Kozak, que é a primeira edição. Vamos ver o que acontece. Grande Ivan, seja bem-vindo. Xiii. Cara, acabei de estragar o vídeo agora com essa entrada. Ai, ai, seja bem-vindo, Maria Teixeira, Alexandre Rocha. Vamos só ver se meu convidado vai lembrar de vir. Se não, fica só nós mesmo aqui. Olá, Denise. Denise Costa. Alexandre Machado. Mônica Horta, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite! Estamos aqui no Rio de Janeiro, vocês estão onde? Gra, minha prima, que humilhou os outros respondentes. Rebeca, seja bem-vinda. Carol. Carol, a primeira vez que a Carol não é a primeira a entrar, hein, Carol? Pô, Petrópolis, cara, que fera. Petrópolis. Cidade, adoro Petrópolis. Boa noite, Rio. Boa noite do Rio de Janeiro. Pedro Henrique. Ilustre presença. Agora só falta o Diego. Ô Pedro Henrique, manda um WhatsApp pro Diego falando pra ele entrar. Bom, vamos ficando à vontade aí. Vocês já estão com um copo de vinho, não? Desculpa qualquer coisa, obrigado por enquanto. Paloma Cristina, seja bem-vinda, querida. E alguém pegou um copo de vinho? Ivan? Oi, Heron, Fala, tudo bem? Diego. E aí? Beleza? Obrigado por me receber aqui. Que isso, o prazer é todo meu. Tô reconfigurando aqui para ver o ângulo certo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem também. Tô testando uma tecnologia nova aqui. Na verdade é velha pra caramba, mas eu achei aqui no armário. E aí, Diego, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Cheguei há pouco da Serra. Tava ótimo lá, tava frio. Pô, que E inveja, de cara. volta pro Rio de Janeiro. E começando a semana bem, logo com esse papo com você. Muito bacana. Pra mim também, pra mim também. E aonde você tava na Serra? Eu tava perto de Itatiaia, Penedo ali. Entendeu? Eu não sei onde é isso não, porque eu não sou do Rio, mas eu acredito em você. É, Tá bom. Cara, vamos então começar com uma espécie de introdução, né, para o pessoal saber o que a gente está fazendo aqui. Boa noite, Dudu. Boa noite, Cassi. Sejam bem-vindos. Boa A gente noite a está todo hoje, mundo. a gente tá hoje no Viva Total, primeira edição. Nosso objetivo aqui é conhecer pessoas que Que honra estar vivem. inaugurando, hein? Que honra estar fundando É, isso com você. pô, honra pra gente, cara. Com certeza. Então a gente faz uma. A gente está fazendo umas entrevistas. Na verdade, tudo começou com o Brasileiro Extraordinário. A gente estava entrevistando a gente para poder inspirar as pessoas na quarentena e tudo mais, né? Para o pessoal poder se desenvolver e sair do casulo e tudo mais. Aí teve essa ideia do Viva Total, que é para as pessoas começarem
eu conheço certas pessoas tipo Diego que são um pouco fora da caixa, assim, pessoas que são, além de excêntricas, né, pô, pessoas e também além de bons caráteres, né, isso é essencial, e inteligência e tudo mais, são pessoas que exploram a vida, né, que fazem coisas diferentes, que tiveram vidas completas, pelo menos em relação no geral, né? Não quero julgar ninguém. Então, o nosso Sim. objetivo aqui do Viva Total é em fazer entrevistas com essas pessoas e descobrir, né, o que aconteceu, qual que é a história, de onde veio e como a gente pode aprender. Né? Eu mesmo, assim, pô, eu já aprendi muito com o Diego, gostaria, acho que E eu com nessa você. conversa. Obrigado. Nessa conversa, acho que eu quero explorar isso mais, né? Acho que isso vai ser legal. Com certeza. Então é isso, vamos começar. A ideia geral, né? Bom, sem falar da ideia, vamos começar com o Diego. Diego, por favor, se você puder me dar uma breve introdução sua, de quem você é, o que você quiser falar sobre você, aí a gente começa a explorar. Então, eu sou cineasta, eu trabalho já há um tempo com isso. Eu já lancei um filme chamado Lei, que é um suspense com pegada de terror. E nós estamos trabalhando também, eu e meu sócio, que é neto dela, da Bibi Ferreira, sobre um documentário sobre essa grande diva aí dos palcos. E eu venho de uma família de empresários, uma família bem legal de empresários, e não quis seguir esse caminho do meio empresarial, muito embora a produtora de cinema que eu tenha seja uma empresa. Então, de certa forma, é uma empresa, mas é óbvio que é mais voltado para coisa artística, que é uma coisa que a minha família nunca atuou muito nesse meio das artes. Mas eu resolvi enveredar por esse caminho porque foi um chamado. Eu acredito que a arte ela seja um chamado, você é chamado para ela, né? Assim como um padre recebe também uma missão, né? Eu acho que o artista é quase um celibatário, ele é quase um sacerdote, né? Mas como foi? Mas Então, você fez faculdade de cinema inicialmente, não? eu sou formado em cinema pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Instituto Brasileiro de Audiovisual, que é uma das mais tradicionais aí do Brasil, né? Eu sou formado em inglês também, né? Uhum. Fiz na Inglaterra e eu trabalhei com outras coisas antes do cinema, mas é uma coisa que falou mais alto, sabe? Sim, sim. É uma vocação mesmo. Mas você não fez também hotelaria? Eu fiz hotelaria, mas eu não cheguei a me formar. Ah, Eu cursei por alguns anos hotelaria, mas eu não cheguei a me formar. Ah, tá, mas foi uma das primeiras coisas que você fez, não? Primeiro eu trabalhei com moda, né? Eu trabalhei sim. com moda. Aí depois eu voltei para o Brasil e resolvi estudar hotelaria, porque a família já trabalhava com isso. Então eu tinha pretensão de trabalhar com isso. Mas depois eu vi que não era exatamente o que eu queria para minha vida, né? E aí, tendo a oportunidade de fazer o que você quer, o que você gosta, eu acho que é sempre a melhor opção. Assim, mas pra gente poder entender melhor, né? Porque você fez muita coisa, né? Você já explorou muita coisa. Tipo assim, a gente já falou 10 coisas aí que você fez. Só para entender a cronologia, a primeira coisa que você fez, assim, profissionalmente? Eu me tornei modelo e eu comecei a trabalhar como modelo, assim, muito despretensiosamente, um trabalho aqui e outro lá, e a coisa foi ganhando corpo. Eu trabalhei fora, né? Eu trabalhei na Europa, eu fui para Inglaterra e para Paris trabalhar com isso. Enfim, na época me pareceu uma opção bacana. Eu tô vendo você fumando aí um charuto, eu vou acender um aqui também, só para te fazer companhia. Boa, boa. É ruim? É bom fumar acompanhado. Total. Poucas pessoas me acompanham. Mas assim, foi isso. Eu comecei como modelo mesmo. Aí eu trabalhei com grandes marcas, né? Eu trabalhei com Ray-Ban,
com a Alexander McQueen e principalmente a Armani, que eu fui modelo exclusivo dele, do Giorgio Armani, por um tempo, entendeu? Ah, é? Uau. É isso. É. Pô, você deve ter vivido muito glamour, né? Muita festinha na Europa. Muito, mas isso sempre foi algo que eu sempre gostei, dessa coisa da badalação e das festas, sempre fui muito festeiro. Quem me conhece aqui no Rio de Janeiro sabe que as minhas festas sempre bombaram muito aqui, mesmo depois da moda, né? E aí eu sempre levei isso muito a sério, essa coisa de ser anfitrião e de fazer esse tipo de coisa. Mas a moda, ela foi realmente a indústria que me introduziu no mundo, né? Me introduziu no mercado de trabalho, digamos assim. Aí depois disso eu fiz outras coisas, mas a moda... E a Europa, quer dizer, um garoto jovem, eu tinha 16 para 17 anos. Na Europa, ou 17 para 18, não lembro. Na Europa, sozinho, morando sozinho, em Londres, quer dizer, foi uma loucura. Ai, que loucura, foi uma loucura. É bom que bom que você tá vivo, né? Que você tá aqui com a gente. Você sobreviveu. Sou um sobrevivente, eu sou um sobrevivente de tudo isso e do Covid também. Eu nem peguei Covid, eu tô brincando. Mas me conta aí, Diego, como é que você saiu? Porque, né, a gente está tentando explorar aqui como que você viveu essa vida tão dinâmica, né? Como é que foi a primeira transição? Por que você estava lá sentado numa passarela, fumando um charuto e pensando na vida? Não, foi assim, um olheiro, um booker, como se chama, ele me viu e perguntou se eu não queria trabalhar com isso. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Para mim, modelo era coisa da Gisele Bündchen, da Claudia Schiffer, da Cindy Crawford. Não tinha nada a ver comigo. Aí eu falei assim, pode ser, mas eu achei que o cara tava dando em cima de mim, entendeu? Aí ele me deu um cartão e tal. Aí eu falei, bom, depois meses aquele cartão ali, eu resolvi ligar. Era uma agência, de fato, existia e tal. Eu vi que era uma coisa mais séria. E eu fui lá e fiz um casting, né? Um teste. E eu passei, por incrível que pareça, eu passei. Então, eu comecei a fazer um trabalho atrás do outro. E aí aquilo ali foi virando, entre aspas, uma profissão, entendeu? Eu ganhava dinheiro com isso. Então, numa época, quer dizer, onde quase ninguém ganha dinheiro, né? Que você está com 16, 17, 18 anos. E aí eles acharam que eu tinha que ir para a Europa e tal, entendeu? Porque já tinha dado o que tinha que dar aqui, entende? Sei. Olha só quem tá entrando aí, você viu? Quem? Eu não vi, quem? Ricardo Stambowski. Ricardo Stambowski, adoro o Ricardo. Eu nunca conheci pessoalmente, mas já ouvi falar muito do senhor. Grande cerimonialista. O Danilo, meu amigo. Oi, Danilo, tudo bem? Assim, você me perguntou, né, Aaron? Foi muito difícil o primeiro desfile. Eu tava com muito medo de cair e de levar um tombo na frente de todo mundo, mas como tudo na vida, depois que você vence a primeira barreira, a Wanda Clabin, adoro o Diego. Também te amo, Vandinha. É a maior curadora, a maior mulher das artes, mecenas que tem no Rio de Janeiro, é Wanda Clabin. Seja bem-vindo. Depois vou chamar todo mundo para fazer live também. Claro, Wanda Clabin, Ricardo Stambowski. Você está cheio de gente maravilhosa aí para fazer live. Tem meu amigo Felipe Caltabiano também aí. Desculpa, continua. Eu acho que é o seguinte, eu acho que depois que você vence a barreira do início, a coisa tende a engrenar e você vai, né? Eu lembro que o meu primeiro desfile eu estava muito nervoso, eram 200 pessoas na plateia. Alexandre Machado, eu amo também. É um grande colunista de Petrópolis. O grande colunista social Pedro Henrique de Souza. O Leonardo, meu amorzinho. Oi, Leonardo. Beijo. Mas assim, depois que você vence a barreira do primeiro, vai, né, Aaron? Sim. O que eu quero saber, o que é legal você tá falando isso, mas tipo, essa coisa de vencer barreira é muito legal. Tipo, muita gente quer fazer muita coisa diferente e tá com medo de fazer essa coisa diferente. Você não imaginava que ia fazer moda, aí do nada você venceu essa barreira. Então, sim.
Exatamente. É uma barreira que você vence, mas aí ou vai ou vai, entendeu? Eu falei, bom, agora que eu assumi o compromisso de fazer o desfile, e era uma coisa meio acordada na boca ainda, porque eu ainda não tinha assinado nenhum contrato. Eu falei, não, agora que eu já dei minha palavra de homem, e apesar de eu ser um menino na época, eu dei minha palavra de homem, isso realmente me fez ir pra frente, porque eu falei, agora eu tenho que ou vai, e foi, entendeu? Aí na segunda, na terceira vez já é mais tranquilo, né? Tá aí uma ótima Você já... dica, você ter palavra, né? Porque se você tiver palavra, você se compromete com as coisas e você acaba fazendo. E isso vale até para você mesmo, né? Porque às vezes a gente não tem palavra nem com nós mesmos. Tipo, eu quero fazer alguma coisa e a gente promete que, pô, eu vou fazer e não faz porque não tem palavra. Exatamente, exatamente. Tá aí uma ótima dica. Você tinha o quê? 17 anos? História que nos motiva a vencer. Eu acho que a gente tem que dar o melhor da gente. E aí Deus vai decidir, ou o cosmos, ou sei lá, vai decidir até onde você chega na vida. Você tem como programar, você tem como se preparar, mas você não tem como prever até onde você vai chegar. Por exemplo, um músico, se ele vai vender 10 milhões de cópias, se ele vai vender 100 ou se ele vai vender 200. Ou se ele vai ser o Michael Jackson, vai vender 1 bilhão de cópias. É uma coisa totalmente fora da casinha. Então, quer dizer, com o cinema é a mesma coisa. Você lança o seu filme. Hoje eu sou cineasta, sou dono da Crystal Pictures Entertainment, que é uma produtora bacana e tal. E quando você lança o filme, é quase um cassino. Você não sabe como que ele vai nas bilheterias. Entendeu? Mas você lança mesmo assim, entendeu? O desafio está lançado. As roletas rodaram as roletas. E aí você vai ver se o seu filme vai bem, mal, ruim, ótimo, excelente. Mas também é assim também. Na vida é assim também. Mas eu vou te perguntar assim, que eu acho que todo mundo se pergunta isso. Qual que é a calibragem, sei lá, que é feito? Como é que a gente decide, entendeu? Se é uma coisa que a gente está perdendo tempo, entendeu? Uma coisa que a gente está sonhando, ou até pior, ou a gente está sendo egocêntrico e tá viajando, sabe? Pô, entendeu? Às vezes a gente tá viajando na maionese e não é o que a gente tem que fazer. Como é que a gente sabe se é isso ou se é, pô, uma coisa legal, que é para postar mesmo, que é para investir, entendeu? Como é que... Olha, eu acho que isso depende de vários fatores, né? Eu acho que o sucesso, como as pessoas pensam, ele é muito relativo, porque ele pode ser sucesso de dinheiro, de grana que você junta, pode ser prestígio profissional, né? Então, às vezes, o cara nem faz tanto dinheiro, mas o cara é o melhor profissional naquela área. Pode ser o sucesso midiático, de mídia, né? Então, você pode ver, por exemplo, um Pablo Vittar da vida. Ele é um artista midiático, ele tá na mídia. Mas, na minha opinião, eu não gosto, entendeu? Não é meu tipo. Então, eu prefiro ouvir, talvez, um Mozart que venda menos hoje em dia, mas que, na minha opinião, tem qualidade. Então, às vezes, também depende da qualidade do que você faz. Quer dizer, tudo isso influencia vários tipos de sucesso. Tem o sucesso acadêmico, um sucesso acadêmico, que você pode ter, sei lá, doutorado, mestrado, pós-doutorado, né? Enfim, tem vários tipos de sucesso. Você tem que definir para você o que é sucesso para você, entendeu? Você tem que ver se eu estou certo. Você tem que se perguntar, primeiro tem que saber muito claramente, né? Tipo, o que existe aí, né? Porque muita gente confunde, começa a fazer uma coisa e acha que quer e não quer e tal. Acho que vale a pena entender bem, né? Aonde você está entrando e o que você quer daquilo, né? O que eu quero dessa parada que eu estou entrando. Exatamente. O que você quer e o que você espera disso, né? É importante você saber. Agora, eu fiz várias coisas antes de chegar no cinema. Tudo bem, eu já fazia filminhos aqui, bem amadores, aqui com os meus amigos. Aqui na época de colégio, eu escrevia o filme, eu fazia o cenário, eu fazia tudo. Eu nem sabia filmar direito, era filmado com aquelas câmeras, sabe, de ir pra Disney, aquelas VHS. Mas eu já fazia umas histórias aqui com os meus amigos de colégio. Quem me conhece da época do colégio sabe disso. Então, é uma coisa que eu já tinha uma tendência. Eu comecei a estudar cinema desde muito, muito,
novinho, acho que com 11, 12 anos. E aí o fato de eu ter virado crítico de cinema também. Eu também sou critico e tal. Mas assim, o cinema ele veio meio que tardiamente, porque antes eu fui modelo, eu fui em relações internacionais dos Jogos Pan-Americanos, eu trabalhei com hotelaria no Hotel Novo Mundo, no Copacabana Palace. Então, quer dizer, eu fiz muita coisa até eu decidir que eu realmente queria fazer isso aqui, entendeu? Porque muita gente falava, não faz cinema no Brasil não, que não dá dinheiro. Uhum. Eu falava, mas então, o que eu vou fazer se não é o que eu gosto, entendeu? Aí você tem que pensar nisso também. Você quer ganhar muito dinheiro? Se eu quisesse ganhar muito dinheiro, provavelmente eu seria empresário que nem minha família, entendeu? Mas eu não trabalharia com cinema. Mas, sim, cinema dá dinheiro. Talvez não dê uma fortuna como em Hollywood, mas dá para sobreviver de cinema no Brasil. Então, talvez eu não fique bilhardário, mas eu estou fazendo o que eu gosto. Então, para mim, a qualidade de vida, ela vale mais do que uma fortuna no banco. Porque o que adianta você ter dinheiro no banco e não fazer o que você gosta, entendeu? Uma das coisas assim, que eu questiono, né, que esse meu projeto Viva Total vem desse questionamento industrialista, né, da especialização, cada um se especializou, cada um faz uma coisa e tal. E isso é uma coisa que serve muito à economia, serve muito ao Estado, né? Só que não necessariamente, eu acho que a gente está vivendo um renascimento mundial, assim, das pessoas, está todo mundo falando, né, faz o que gosta. E isso é uma novidade, isso não existia antes. Antigamente você tem que sobreviver e fica calado, entendeu? Você tem que ser muito grato por ter oportunidades, né? E por um lado, isso, e também tem valor isso, né? Tem que pensar isso. A gente não pode ser mimado, né? Pensando que, tem muita gente aí que não tem oportunidades, que adorariam ter qualquer emprego, e tem que lembrar dessa parte também. Só que sim, a gente está vivendo um renascimento mundial, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, e vai chegar na gente também, se Deus quiser, né? Na medida que a gente for se desenvolvendo como país e tudo mais. Mas a ideia é que o futuro, ainda mais se você pensar em termos tecnológicos, né? Se você pensar em termos tecnológicos, no futuro, muitos dos empregos que existem hoje não vão existir, né? Então, assim... Oscar Wilde falava isso. O Oscar Wilde escreveu um livro chamado De Profundis, que é um dos livros mais extraordinários do mundo. Ele fez enquanto ele estava fazendo trabalho forçado na prisão, porque ele tinha sido preso por sodomia, por homossexualismo. Na época era um crime. Os jovens. Na Inglaterra vitoriana, e ele escreveu De Profundis. E no De Profundis ele é quase profético, porque ele prevê que os humanos seriam substituídos pelas máquinas. Isso no século XIX, você imagina. Então, quer dizer, o Oscar Wilde já cantava essa pedra há quase 2 séculos atrás. Mas o Oscar Wilde é um grande profeta, né? Eu gosto muito dele. Eu li De Profundis quando eu tinha 16 anos, cara. Eu não lembro de jeito nenhum, mas vale a pena ler de novo. Eu li toda a obra e principalmente quando eu morava na Inglaterra, porque ele é britânico, então lá o Oscar Wilde para eles lá é como se fosse o Machado de Assis aqui. É como se fosse, talvez um pouco mais contemporâneo. É como se fosse quase um Paulo Coelho aqui, que todo mundo leu, entende? Jorge Amado, uma coisa assim. Entendeu? Então, ele é considerado o segundo maior escritor da língua britânica. Depois apenas de Shakespeare, de William Shakespeare. Então, é uma obra brilhante a dele. Todo mundo, quem puder, assiste. Leia, porque é sensacional. Então, exatamente, mas aí considerando tudo isso, então a gente tem que começar a pensar, eu acho, né, a gente coletivamente, né, o ser humano tem que começar a pensar em coisas um pouco além do tipo, o que eu faço, entendeu, o meu emprego, e eu acho que as pessoas vão começar a fazer isso. Tipo assim, o que você está falando para mim é super relevante, você primeiro chegar a alguma coisa que você gosta de fazer, isso é legal. Mas, além disso, depois de você chegar a uma coisa que você gosta de fazer, transcender até isso, sabe? Começar a fazer mais coisas, fazer mais de uma coisa, entendeu? Integra as diferentes coisas que você já fez. Pô, você já fez moda, você pode fazer um grande festival de moda e juntar com um festival de cinema. As pessoas começarem a, entendeu, transbordar a experiência que elas já tiveram. Claro.
Quanto mais experiência você puder ter na sua vida, melhor, porque isso acrescenta. Por exemplo, no cinema tem uma coisa que chama direção de arte, que é o figurino, é o cenário, etc. Dentro do figurino, eu entender de moda me ajuda muito, porque eu olho um figurino e falo, caramba, né? Por exemplo, uma composição de época, por exemplo. Então você tem o figurino do século XVIII, do século XIX, do século XV, da Grécia Antiga, né? Então, quer dizer, quem entende um pouco de moda ajuda bastante nesse ponto. Então, quanto mais experiência você tiver acumulada na sua vida, quanto mais coisa você fizer, a tendência é que você comece a conectar uma coisa a outra. Então você liga a moda ao cinema, liga o cinema à filosofia, liga a filosofia ao mundo empresarial e por aí vai, entendeu? É isso. Então tá aí que tá o grande lance da pirâmide. Tipo, a gente tem vários ângulos, né, que a gente explora na vida e na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando a um ápice que conecta tudo, né? Esse é o ápice que eu tô tentando promover. É algo sensacional, porque ela está presente não só nas culturas arcaicas, como no Egito Antigo, nas culturas pré-colombianas, dos Incas, dos Maias, mas a pirâmide é o símbolo da maioria das grandes ordens e sociedades secretas. Chama Societas. Né? E aí a maçonaria, os Illuminati, todos eles tinham a pirâmide com o olho no meio como símbolo principal. Então, o símbolo da pirâmide, ele simboliza muito além do que a gente pode supor, e esse olho em cima da pirâmide, na nota do dólar, se você olhar para a nota do dólar, o olho é bem aqui, assim, ó. É no topo da pirâmide. Por que é no topo da pirâmide? Porque o topo é o que conecta, entendeu? Todos os lados que estão separados. Se você olhar só um lado, ele acha que ele é autossuficiente, mas ele não fica em pé se não for com os outros lados, entendeu? Verdade. Então, o que eu tô falando é isso, tipo, pô... De estrutura da pirâmide. Exatamente. Então a ideia é essa, né? A ideia do Viva Total é essa ideia de que a gente tem... que Pitágoras falava isso, né? Que tem 4 lados da pirâmide, que é religião, política, ciência e arte. E o mundo é feito desses 4 lados, né? E todo ser humano tem dentro de si essa pirâmide, né? Então, aí, assim, o que a gente está explorando é isso. O Diego, qual é a pirâmide do Diego? É isso que a gente quer explorar e descobrir, desenvolver até, né? E eu também, né? Todos nós. Todos nós. Essa elucidação é fundamental para todo mundo que quer empreender qualquer coisa na vida, né? Quem quer fazer a diferença em alguma coisa, né? E assim, eu acho que as pessoas se cobram muito. Você não tem que ser necessariamente o melhor, mas se você der o melhor de você, já é tão grande isso, já é tão maravilhoso, entendeu? Se você se expressar, se permitir, né? E desenvolver aquele lado seu, né? Claro. Já é muita coisa. Quando eu era mais novo, eu tinha uma certa paralisia de fazer as coisas, porque eu queria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Então eu falava assim, se eu fosse cirurgião plástico, eu queria ser o Yves Pitangui. Se eu fosse um dançarino, eu queria ser o Michael Jackson. Se eu fosse um físico, eu queria ser um Einstein. Mas não é bem assim, porque não é você que define o que você vai ser, o que você vai deixar de ser. É uma série de fatores, inclusive a sorte, o acaso. O acaso é sorte. Você está no lugar certo, na hora certa, entendeu? Então nem todas as modelos do mundo vão ser a Gisele Bündchen. Mas elas estão lá. E também, Diego, você não sabe o que você vai gostar. No começo você acha que você vai gostar de tudo, que você, não quero ser Einstein, não sei o quê. Eu gosto um pouquinho de matemática, então eu quero ser Einstein. Mas no final você desenvolve sua vida assim, você vai vendo, não gosto tanto assim, não. Você vai se descobrindo, né? Você vai se desenvolvendo, vai se descobrindo. Não é só que você vai se descobrindo, você vai mudando também. Nós somos uma metamorfose. A gente vai mudando. Então, o que eu gosto há 10 anos atrás, talvez eu gostava, talvez eu não goste agora, entendeu? Então, quer dizer, há 10 anos atrás eu gostasse de moda. E hoje eu prefiro cinema, entendeu? Total. E por isso que eu promovo tanto essa coisa de não se identificar tanto, né? Eu acho que essa coisa é dos nossos tempos. Não achar assim, eu sou tal coisa, né?
pô, eu tô fazendo cinema, eu tô totalmente imerso hoje como cineasta e eu tô amando isso, né? Mas de repente, tipo, quem sabe, pô, você já foi tanta coisa, eu tenho certeza, até porque a gente se conhece bem aí, eu tenho certeza que em breve aí outras milhões de coisas vão se desenvolver aí, vão se desencadear. E a questão é dizer sim, né? Dizer sim, obviamente, para aquilo que encaixa na gente, para aquilo que se comporta na nossa alma, se comporta no nosso desejo mais profundo, né? Vamos dizer. Exatamente, exatamente. Só que a gente tem que estar aberto, né, para isso. Eu tenho um amigo que é deputado federal e eu sempre, às vezes eu apresentava ele, o deputado fulano de tal. Ele fala, eu não sou o deputado, eu estou o deputado. Boa. Justamente para um deputado pensar assim é meio... o cara pensa fora da caixa. Mas ele tem razão, né? Porque é um cargo eletivo e que tem 4 anos de duração, quer dizer. Então ninguém é deputado, a pessoa está deputado, né? É verdade. Diferente de um rei, aí a gente pode falar de monarquia, um rei que ele tem uma função vitalícia ali, um imperador, um rei, um monarca qualquer. Agora, um republicano, um político republicano, ele tem que ter a ideia de que ele está naquele período ali. Não, mas mesmo depois... rei, Diego, mesmo rei, porque você vai ver, tipo, pô, rei, qualquer coisa na vida, eu sou o rei, você está representando uma coisa, né? Você está fazendo um papel. Não é tudo que você tá fazendo papel. Tipo, o Príncipe Charles é do teatro, né? Ele é um filântropo, ele é cheio de talentos e interesses diferentes, né? O Dom Pedro II era assim também, né? O Dom Pedro II, então, sensacional. Acho que é o maior estadista que o Brasil já teve. Ele era botânico, ele era patrono das artes, ele era apaixonado por ciência e tecnologia, foi amigo de vários grandes Bell, sei lá mais quem, e ele trouxe grandes inovações para o Brasil, né, como o telégrafo, que o Mauá estendeu para ele até Portugal. Então, o Dom Pedro, para mim, é assim, um exemplo máximo de um homem renascentista fora da Renascença, quer dizer, um homem que tem múltiplos talentos. Né? Porque os homens renascentistas tinham... Isso é uma expressão, né? Homem renascentista. Então vamos isso. Você tem uma estátua dele, né? Aqui, ó. Um busto dele, maravilhoso. Vossa Alteza Imperial. Vossa Alteza Imperial, Dom Pedro! Tirar um selfie com o Dom Pedro II. Exatamente. Então, Diego, vamos ver umas perguntas aí, vamos ver se o pessoal tem... E se ninguém fez pergunta aí, por favor, façam perguntas aí pra gente envergonhar o Diego o máximo possível e ver até onde a gente consegue chegar hoje. Tá indo bem pra caramba, cara. A Raquel Rezende, que é amiga da sua avó. Ela tá aí, um iluminista. Verdade, Raquel. Marisa Alfaia. Vamos ver aqui as perguntas. Você tá vendo alguma pergunta aí? Não, pessoal, façam perguntas, pessoal. Vamos lá. Mas você tem alguma pergunta, Heron? Não, é porque eu tô entrando aqui no meu negocinho para ver as perguntas, que as perguntas façam. Mas tudo bem, vamos continuar. Assim, Mônica, então... papo gostoso. Tá bom, tá ótimo. Tô adorando. Então vamos explorar a pirâmide de Diego, tá? Vamos lá. Me fala, eu já vi umas cruzes aí, se eu não me engano, ortodoxas, né, de catolicismo. A minha família é de origem ortodoxa. Olha lá, ó. Ah, legal. Aqui, um dia você vai vir aqui no meu quarto. Me fala, obrigado, Raquel, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Adoro a Lígia, mãe dele, Tânia, viu? Muito obrigado. Raquel Rezende. Beijo, Raquel! Então me fala, como é que é o seu background religioso? O que você gosta, o que você já fez, o que você quer fazer? Olha, eu vou responder, mas a Denise está perguntando qual foi o maior desafio como modelo e como cineasta. Posso responder ela primeiro? Pode, por favor. Quem sou eu? Tá. O meu maior desafio como modelo foi lidar com os nãos, Denise. Quando você recebe um não ainda adolescente, você tende a levar para o lado pessoal. Eu chorava quando eu não era escalado para um casting.
Eu acho que o não é a coisa mais difícil na carreira do modelo, porque até você se acostumar a levar. Aí as pessoas me falavam, mas não é, que você não era o perfil. Às vezes queria um cara negro, um cara careca, um cara mais Ah, velho. E eu chorava, eu ficava realmente muito caramba, sentido, porque aquilo fere o seu ego, aquilo fere, entendeu? A sua imagem. E o adolescente tem uma coisa muito forte com a imagem, né? com certeza. Enfim, e como cineasta, eu acho que a viabilidade de fazer cinema no Brasil, que não é fácil, é muito difícil, entendeu? Então, eu acho que o meio ambiente no Brasil é hostil, ele não ajuda muito. Mas, Diego, E não tem ajudado nos últimos tempos. vamos voltar naquele assunto que eu achei muito interessante de rejeição e tudo mais, porque isso acho que é uma coisa que impede muitas pessoas, né? Então a gente está aqui para inspirar as pessoas, aqui para mandar uma mensagem positiva. Vamos tentar entrar nisso um pouco, porque eu vejo, Sim. primeiro, acho que adolescente, ele acha que, a gente já falou isso antes, adolescente acha que pode tudo. Então acho que por isso que ele sente mais rejeição. Eu acho que na medida que a gente vai se tornando mais maduro, a gente vai sentindo que algumas coisas não são pra gente, né? A gente vê assim, alguma coisa que a gente for rejeitado, depois a gente vai ver lá e ver o resultado e fala, aquilo não era pra mim mesmo, aquilo lá não deu certo mesmo, ou não era meu estilo e qualquer coisa do tipo. Então, assim, o que você acha dessa ideia? Você concorda comigo? Você acha que isso te ajudou na medida que você foi crescendo, você foi melhorando isso? Ah, claro. A gente é como o vinho, né? A gente vai ficando melhor com o tempo, né? Eu acho que, assim, é um amadurecimento intelectual, mental e emocional, né? Que o modelo tem que ter, que no início de carreira ele ainda não é conhecido. Então ele vai receber não. O não faz parte. Aliás, o não faz parte da vida. Não é só da carreira de um modelo. Claro. Mas isso fere você, porque eu comecei muito novinho. Então isso fere você quando você é adolescente. O adolescente ele tem uma questão com essa coisa de pertencer a algum lugar, né? O adolescente ele está se formando como ser humano. Então ele quer pertencer, ele tem que pertencer. E aí você recebe um não. Aquilo é, tipo, sabe a música da Maísa, Matarazzo? Meu mundo caiu. É aquilo, entendeu? Meu mundo caiu. Mas depois você aprende a levantar e continua, né? Mas eu acho que a mensagem é que tem que aprender a levantar, porque uma hora você vai sobressair isso, né? Uma hora você vai amadurecer. Exatamente. Não, olha, a Sophia Loren e a Gisele Bündchen, que são duas das mulheres mais lindas de todos os tempos, cada uma numa época, ficaram em segundo lugar no primeiro concurso de beleza delas. Tanto a Sophia Loren quanto a Gisele Bündchen. Então, se a Gisele Loren, eu não acredito, não. A Sophia Loren e a Gisele Bündchen ficarem em segundo lugar, meu irmão, tá tudo certo, entendeu? E outra coisa que eu adoro assistir é um screen test do Marlon Brando tentando fazer o Rebelde Sem Causa que o James Dean que ganhou depois. Sabe, James Dean fez Rebelde Sem Causa. O Marlon Brando tentou fazer isso, foi rejeitado. Ele só foi fazer o primeiro filme dele bem depois. Entendeu? Então, pô, o Marlon Brando foi rejeitado, sacou? Tudo bem. Eu lembro o Billy Crystal, que é um comediante, ator, até apresentou o Oscar muitas vezes. Ele estava conversando com a Sophia Loren e a Sophia Loren falou assim com ele, que ela tinha ficado em segundo lugar. Aí ele virou e falou assim, me apresenta a mulher que ficou em primeiro, porque ela deve ser sensacional. Tipo, deve ser esquecida. Ela tá perguntando o que houve com a minha sobrancelha. As minhas sobrancelhas são falhadas mesmo. Na época de modelo, eu passava um lápis na sobrancelha. Mas elas sempre foram falhadas assim mesmo. Aí ele tava falando da religião. O Arthur tá perguntando, fala da religião. Minha religião é o seguinte, eu sou de origem russa, né? Minha família russa e árabe, né? E nós somos ortodoxos, né? A família é ortodoxa. Então eu sempre segui o cristianismo ortodoxo, que é a religião vigente na Rússia e em outros países, como os países árabes, a Grécia, também tem as suas igrejas ortodoxas.
Então eu nunca segui o Papa, eu sigo o Patriarca, que é o líder máximo da igreja lá. Aqui no Brasil, Mas, pouca assim, pessoa conhece aqui. Explica um pouquinho sobre isso, que aqui no Brasil o pessoal não conhece. Rapidinho. O católico ortodoxo, ele é católico também, mas ele é de um outro rito, que é o rito grego. E ele, por exemplo, não segue o Papa, mas o Patriarca, ele não segue a Igreja de Roma, mas a Igreja de São Petersburgo. E ele tem algumas diferenças básicas. Por exemplo, o católico faz assim, o sinal da cruz. O ortodoxo faz assim, o sinal da cruz, ao contrário. E, por exemplo, o padre pode casar na Igreja Ortodoxa, na Igreja Católica não, porque o celibato, o voto de castidade não permite. Mas, assim, eu acho até isso mais saudável do padre poder casar, eu acho, entendeu? Mas, assim, tem algumas diferenças, mas basicamente uma igreja que rompeu com a outra. Houve um rompimento da Igreja Católica Apostólica Romana, do Vaticano, e criou-se uma dissidência que é a Igreja Ortodoxa Russa e a grega. São ritos diferentes. Mas, assim, eu também eu participei de algumas ordens iniciáticas. Eu fui Demolei, eu fundei Arcanum Sanctus Angelus, que hoje tem muitos membros, é uma ordem com muitos Mas membros. explica o que é. Eu era chanceler da ordem. É uma ordem uma ordem fraterna, como se fosse uma maçonaria, entende? É isso. E o propósito era estudar teologia, teosofia, os grandes fenômenos do ocultismo. Eu sou ocultista, inclusive eu quero fazer eu já escrevi, está escrito um roteiro sobre isso, e eu quero produzir um filme de vampiro. Aliás, é um dos meus próprios projetos. E assim, ah, que bom! Você não é um vampiro, você podia ser um vampiro. Mas, eu parecer vampiro? Que isso? Ué, mas os vampiros são bonitos e aristocráticos. Eles são. São, sim. Mas, assim, todo vampiro é um conde, é um earl, alguma coisa assim. Não, tô ligado. Mas, a minha religião é o cristianismo mesmo, e eu acredito piamente nos milagres, em tudo. Agora, como eu me envolvi com essa coisa de ocultismo, e eu tive algumas experiências paranormais em relação a isso, eu realmente... o meu quarto, você pode ver que ele aqui, ó, ele é cheio de proteção, porque eu levo muito a sério esse tipo de coisa, entende? Então é isso. Diego, que ótimo, mentalismo, gênero... Vamos ver se tem mais perguntas. Acho que tinha mais perguntas. Vamos lá. Então, respondendo sim, o mentalismo não chega a ser um subgênero, mas é uma forma de crença, né? É uma forma de você se concentrar, que nem uma espécie de, vamos supor, quando você precisa meditar ou alguma coisa. O mentalismo, sim, é fundamentalizado, sim, no ocultismo, sim. Bom, não tem muita pergunta, não. Pessoal, faz mais perguntas. Tinha uma pergunta aqui do Ricardo Tambozzi, que eu não estou conseguindo achar. Vampiros seriam sucubos e incubos, ou ainda pessoas que fazem sincronismo? Sim, incubos e sucubos são vampiros de energia, são vampiros energéticos. Acredita-se em muitas culturas e crenças arcaicas que eles conseguiam se materializar no corpo de homens e mulheres extremamente atraentes para seduzir os viajantes e as pessoas. Naquela época se viajava muito de um feudo para o outro, de uma cidade para outra. O que eu acho muito legal é pegar essas coisas do ocultismo que antes eram assim fantasiosas e arcaicas e arcanas, né? E muito cheio de linguajar e tudo mais, e trazer mais para a realidade prática, né? Até hoje existe sucubos e incubos, entendeu? Existem pessoas que se alimentam da vulnerabilidade dos outros. Existem pessoas entendeu? Que se aproveitam, etc e tal.
Eles, tradicionalmente, na mitologia, eles são vampiros de energia que se alimentam da energia sexual das pessoas. Por isso que muitas religiões condenam a masturbação. Porque você canaliza uma energia sexual que não é liberada para lugar nenhum. Quer dizer, não tem um outro corpo para trocar energia. E os incubos e sucubos eles se alimentariam disso, entende? Mas Diego, acho que vamos trocar de assunto, porque senão a gente vai ficar aqui o resto da noite. Porque esse é intenso. Você sabe, né? Isso aí pode, daqui a pouco... Aí, a Alessandra está começando a ficar empolgada. Então, vamos falar sobre... Bom, a gente já falou sobre sua parte artística bastante. A gente já falou sobre sua parte religiosa. Acabamos de falar, né? Que você é uma pessoa super intensa religiosamente. Vamos ver política. Política que eu acho que é junto com negócios, né? Quando o Pitágoras fala, política é junto com negócios. Você já falou um pouquinho que você é dono de uma empresa, que você teve seu histórico de empresa, mas você falou nessa conversa já que você é simpatizante da monarquia. Como é que foi isso? Como é que você descobriu isso? Por que isso? Bom, o negócio é o seguinte, vamos lá. A minha família é de origem russa. E eles lá na Rússia, eles eram aristocratas, porque eles eram os cossacos russos, que começaram como nômades, e depois o czar resolveu aderi-los ao seu contingente, porque ele não conseguia ir contra. Então é aquela coisa, já que você não vai contra alguma coisa, se associa a ela, se alia a ela. E os cossacos eram guerreiros miticamente imbatíveis, nômades, e os czares russos os imperadores passaram a abrigá-los ao seu contingente. Então os cossacos ficaram à frente da infantaria e da cavalaria russa, da Rússia imperial. Viraram tipo os guerreiros de elite. Guerreiros de elite. Então, a minha família descende, o sobrenome Romanov, exatamente. Ele descende dessa linhagem, entende? Daí o meu sobrenome Kozak, vem dos cossacos russos. E assim, eu sempre tive um pé na monarquia. Mas assim, isso só fez sentido na minha cabeça há uns 10 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, uns 10 anos atrás, quando eu resolvi entrar para o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. E aí eu tive contato com a família Orleans e Bragança e tudo, já recebi eles no hotel da família, no Hotel Novo Mundo, já fui em inúmeras missas com eles no Outreiro da Glória, que é a igreja oficial deles e tal. Então, eu resolvi abraçar. Por que eu acredito que a monarquia seja o sistema o regime, o sistema de governo mais eficiente? Primeiro que eu acho que essa alternância de poder pode ser prejudicial. Então entra um, sai outro, entra um, sai outro. De 4 em 4 anos é um tormento, é um martírio no Brasil e no mundo para se eleger um novo presidente. Eu acredito que a figura de um monarca imponha mais respeito internacionalmente também. Então você tem os países mais avançados do mundo são monarquias. Inglaterra, Holanda, Bélgica, Espanha, Noruega, Suécia. Noruega não, é Suécia, Dinamarca. Noruega também. Noruega também. Luxemburgo, Japão, Mônaco, Dubai. Então, quer dizer, todos esses países são monarquias, né? E eu acho que quando você tem a figura de um monarca, muda também o comportamento da população para com o seu líder, entende? É uma figura que impõe mais respeito que um presidente da República. Então, acho que é por aí. O Gleison está falando que interessante, sou monarquista há um pouco mais de um ano. Fala aí, Gleison, por que você virou monarquista? Vamos conversar. Mas desculpa aí, Diego, continua, o que você estava falando? Não, é isso. Quer dizer, se você for observar as nações mais avançadas, mais desenvolvidas, são monarquias. Entende? A Raquel está falando, mas são monarquias parlamentaristas. Claro, a gente defende, eu e o Diego, a gente concorda com isso. A gente defende a monarquia parlamentarista mesmo, como era no Brasil na época de Dom Pedro II. Né? O Brasil iniciou-se, né, com uma espécie de governo.
é a Inglaterra. A Inglaterra é assim. Como a Inglaterra, que é o grande exemplo do país mais estável da história da humanidade, né? O país que mais se manteve firme. E o próprio Brasil era assim, né? Claro que o Brasil teve várias fases, mas no final estava cada vez mais democrático, cada vez mais parlamentarista, né? E cada vez mais próspero também, né? Exatamente. Mas sim, com certeza parlamentarista, Raquel. Pode ter certeza. Parlamentarista. Absolutista só tem uma coisa pior do que absolutista, que é uma república. O absolutismo de direito divino é o que tem, por exemplo, na Arábia Saudita, é o que tem no Dubai, é o que tem no Japão, se eu não me engano, e é o que tem em outros lugares, né? Eu acho que é poder demais também na mão de uma pessoa só. É uma espécie de tirania, né? Uma espécie de tirania. É uma espécie de tirania, uma espécie de ditadura. Precisa do parlamento, sim, até porque o parlamento é a casa do povo, representa o povo, né? Então, na Inglaterra, por exemplo, tem the House of Commons, dos comuns, e tem the House of Lords, a casa dos lords. Então, cada um tem um peso. Então, uma representa a monarquia dentro do parlamento, e a outra representa o povo, representa a população. E uma coisa muito interessante que você vê, tipo, nos Estados Unidos e no Brasil, e em muitos lugares do mundo, obviamente, você vê muito essa dualidade entre direita e esquerda, né? As pessoas se identificam com um lado, né, conservador, liberal, direita e esquerda, e ficam muito firmes nessa coisa. Em monarquias isso é menos comum. Por quê? Porque em monarquia, você tem a direita e a esquerda, você tem para o governo, para o primeiro-ministro, para os partidos e tudo mais. Mas você sempre tem um monarca regendo acima da direita e esquerda. Tanto que na Inglaterra, a oposição se chama Her Majesty's Opposition, né? Se chama a oposição em nome de Sua Majestade. Então, ela não está tentando derrubar o governo, ela não está tentando derrubar o Estado, ela está tentando repor o governo com melhores coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, a oposição é desleal. A oposição, não importa quem é, Bolsonaro, Lula, tanto faz. A oposição está sempre tentando destruir o governo atual. Tá tentando. É tipo Nero, né? Tá tentando tocar o violino. Ó, deixa eu te mostrar um negócio interessante aqui, ó. Aqui, ó. Vou dar Aí, ó. Isso aqui é o brasão dos Cosaques, tá vendo? Tá aqui atrás de mim. É o brasão deles, tá vendo? Ah, boa, boa. Fica aqui no meu quarto esse brasão. Mas, assim, é isso que você tá dizendo. De 4 em 4 anos também a gente passa um sufoco para eleger novo presidente. E muitas vezes 4 anos não é o suficiente para um presidente conseguir estabelecer tudo que ele quer estabelecer. Na maioria das vezes é insuficiente esse tempo. Então ele começa um projeto e aí o sucessor dele, por uma questão de vaidade, não continua. Isso é muito comum. Com o governador, com o prefeito e com o presidente. Né? Então, não é da minha gestão. Restartando, né? Não é da minha gestão, então eu não vou fazer mais, entendeu? Claro. Aquele projeto aquele projeto foi feito pelo fulano de tal. Não, isso não vai me eleger. Então o que na Inglaterra tem uma certa continuidade porque existe uma estrutura do Estado, porque todo mundo pensa que a rainha da Inglaterra não tem poder nenhum, mas não é bem assim. Ela a cereja do bolo de uma estrutura social inteira, né? Existe uma aristocracia, existe uma corte, existe um palácio, existem regras, existem costumes, existe um monte de coisa que ela está lá sustentando, né? E aqui no Brasil não existe nada disso. Aqui só existe, cada 4 anos, uma nova pessoa entrando, estragando tudo, colocando outra coisa. Estragando tudo, colocando outra coisa. Então, na Inglaterra, um dos primeiros países democráticos da modernidade, né? Se não o primeiro, deve ser o primeiro país democrático da modernidade, o primeiro que instalou o parlamento e começou a difundir o poder do rei, etc. e tal. Então, assim, muita gente acha que monarquia é antidemocrático, mas na verdade é o contrário. Pelo índice de democracia do mundo, os países mais democráticos do mundo são monarquias. 9 de 10, né? 9 dos 10 maiores países são monarquias. Indiscutivelmente a monarquia deu certo em muitos lugares do mundo, coisa que a república nem sempre dá, né? Até porque
Na República você pode ter a qualquer momento um golpe de governo, alguma coisa, um querendo tirar o outro, aí tem oposição, tem esquerda, tem direita, tem oposição e tem governo. Enfim, é uma confusão muito grande. Eu realmente acho, a gente pode, eu falei vários aí, Holanda, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, vamos lá, Mônaco, Luxemburgo, tantos que deram certo, né? Japão. Então vamos seguindo para o próximo assunto, que eu acho que a gente estabeleceu a sua ideologia política e já fez uma propaganda boa aqui para o pessoal. Agora resta o último lado da pirâmide. Tem arte, tem política, que a gente falou agora, tem religião, que a gente já falou, e o último é o mais complicado, até para mim, assim, que eu digo. Que o último é ciência. E ciência, quando eu digo ciência, é exploração. Exploração do cosmos, que muitas vezes tem a ver com também, que nem você falou que é ocultista, né? Acho que isso para mim tem muito a ver com ciências ocultas, né? Então, eu acho que todo ser humano tem esse desejo dentro de si, né? De não deixar espaços nublados, né? No cosmos, né? A gente tem uma curiosidade, a gente tem uma... Eu acho que isso é por amor. Sinceramente, eu acho que isso é por amor a essa vida, a isso que a gente tem de presente, né? Essa existência que a gente tem e tudo mais. E acho que muito cientista moderno não vê dessa forma. Vê como, pô, estamos aqui explorando tecnologia, mais coisa. Só que eu acho que vem o ponto de onde vem tudo isso é por uma vontade de abraçar, entendeu? Uma vontade de se unir com tudo. Aí eu queria saber da sua experiência com isso, com essa exploração. Pode ter a ver com exploração da natureza, com pesquisa, com o que você quiser. Então, eu acho que a ciência ela é a maior aliada da religião, ao contrário do que muita gente pensa. A ciência ela vem provando coisas que a religião já antecipava, né? Então, por exemplo, hoje se sabe que a gente é feito de matéria e de energia, né? E isso foi explicado, tentou ser explicado muito no mundo arcaico, no passado, né? A religião, ela catapulteia uma ideia, né? Seja através da mitologia, seja através dos livros sagrados. E aí você tem o Torá, você tem o Alcorão, você tem a Bíblia, você tem os livros budistas, enfim. E aí, através dessa ideia que surge na religião, a ciência vem para comprovar, né? Então, eu diria que 80% do que se disse, não é que já se provou, mas vem se provando, né? E assim, um exemplo disso, muito claro, é o que se chama de criptozoologia. Você sabe o que é isso? Não. Criptozoologia é uma pseudociência que visa desvendar os animais miticamente avistados, pouco avistados, ou mitológicos. Então, o monstro do Lago Ness, o Sasquatch, o pé grande. Unicórnio. Então, quer dizer, a criptozoologia deu uma contribuição importante para a ciência tida como tradicional. Como, por exemplo, o selacanto, que era um peixe da era devoniana, que já foi encontrado um fóssil vivo na costa da África do Sul. A lula gigante, o dragão de Komodo. Quer dizer, isso tudo eram fantasias alucinadas na cabeça das pessoas que hoje se provaram tão reais quanto eu e você. Entendeu? Você vê que uma coisa não está separada da outra, né? Exatamente. Então, a criptozoologia ela deu uma contribuição importante. Não é só o monstro do Lago Ness, não é só o pé grande. São muitas e muitas espécies que se julgavam mitológicas ou extintas e que, na verdade, estão aí. A ave do paraíso também. A ave do paraíso também. Tem uma coisa que eu vejo é o seguinte, que antigamente, né, no mundo antigo, esses 4 lados da pirâmide que a gente está falando não eram separados, né? Você tinha assim, o cara que era religioso, ele era cientista também. Você pode ver Platão, Aristóteles, eles são extremamente pios, né? Galileu Galilei. Então, eu acho que tem a ver com isso. Ih, caramba, a gente tem 30 segundos restantes.
Vamos dizer tchau. Muito obrigado, Diego, pela sua presença. Obrigado. Tchau a todo mundo. Obrigado. Tchau. Muito obrigado mesmo. A gente se fala uma próxima. Vamos sempre se falar no live para todo mundo ver. Vamos fazer outras lives. Vamos fazer outras lives. Valeu, tudo de bom.